Bom, prazer todo mundo aí. Então, Lucivandro, Nicole, André, Jéssica, Claudionor, Priscila e Marcos, né? Gente, então, a dinâmica aqui, vamos tentar o seguinte: fiquem à vontade para abrir o áudio, para falar, entendeu? Quando não estiver falando, se quiser, é melhor fechar, porque às vezes pode ter ruído aí, o que for, né? Mas também, bom, cada um tem o seu esquema aí. Se tiver numa casa silenciosa, pode já ficar com o áudio aberto, porque eu nunca dei aula assim online, sabe? Tipo, nunca dei lives, né? Então é diferente, assim, é um esquema. Eu gosto muito desse contato, assim, de estar na sala de aula e olhar na cara de cada um e brincando com as pessoas e falando aí o que for, né? É mais legal, assim. Mas está sendo uma experiência nova para todo mundo, está sendo uma experiência nova para as empresas. Acho que vocês devem trabalhar e também, né? Tem esses esquemas nas empresas de vocês, né? Eu vou começar já mostrando a minha tela. Vou mostrar a tela inteira, porque eu quero. Vocês já estão vendo a tela? Sim, eu estou vendo. Beleza, então eu vou começar aqui. Deixa eu colocar isso aqui embaixo. Beleza. Bom, gente, estamos nessa disciplina, né, de planejamento ambiental e urbano. Eu trabalho na Renault, sou engenheiro mecânico. Aí vocês vão falar assim, caraca, o que tem a ver, né? O cara, engenheiro mecânico vindo dar aula na engenharia ambiental, né? Quer dizer, nada a ver, né? Mas assim, tem uma explicação aí, né? Vou explicar um pouco assim, rapidinho assim minha trajetória. E aí vocês conseguem entender um pouco o porquê dessa aula aí, né, de planejamento ambiental e urbano dada por um engenheiro mecânico que trabalha na Renault e mexe com carro. Exatamente que o pessoal da ambiental é contra, né? Tá brincando, né? Vocês não são contra o carro, imagino que não. Não necessariamente contra os carros. Eu tenho também uma atuação a favor e também contra os veículos. Vou explicar um pouco disso aqui ao longo da aula. Mas o que tem a ver isso, né? Então, de 2006 a 2010, lá em Minas Gerais, como eu comentei, fiz minha graduação lá em Belo Horizonte, no Cefet, em engenharia mecânica. Depois no final em 2009, eu entrei na Fiat Automóveis para estágio no setor de compras. E em 2010 fui contratado no setor da engenharia, na parte de homologação e regulamentação e certificação de veículos. Então, assim, o que faz isso? Mais ou menos aquela questão de crash test, teste de segurança, segurança veicular, e é isso, né? Esse era o meu foco. Nesse período, esse setor da Fiat, ele fica em São Paulo, porque é um setor que conversa com o governo, tem muitas reuniões, né, de governo, muitas reuniões da BNT, é o setor que cria leis, inclusive eu participei da criação da lei, por exemplo, quer dizer, as que o pessoal mais conhece, assim, que é mais, quando eu quero citar, eu falo, né, a gente participou de muitas, né, mas duas, assim, que eu participei foi a questão do airbag ABS, né, então, ó, tá entrando a Franciele aí. Participei dessas leis de criação de airbag, do airbag ABS obrigatório para todos os veículos, que saiu em 2013, né? E a partir de 2016 todos os carros já estão equipados, né, com airbag ABS. Depois, então, fiquei na Fiat esses 3 anos aí, né, de 2010 até 2013. E em 2013, por um projeto pessoal, eu tinha ao mesmo tempo que eu estava lá em São Paulo, estava fazendo um curso para uma ONG que eu participava, então eu fui para Belo Horizonte para assumir um dos postos gerenciais dessa ONG. E entre 2013 e 2018 me dediquei bastante aí nessa ONG, mas ao mesmo tempo não queria ficar parado, né, na questão profissional. E como, entre aspas, hobby, fiz um mestrado na UFMG, comecei, né, em 2014. Em 2013 já estava em algumas aulas e tal. Em 2014 fiz o mestrado na engenharia civil, na parte de transportes, né? Planejamento viário, transportes, mobilidade urbana. E aí tem por isso tem a ver, assim, a minha experiência com essa aula aí. Vocês estão vendo minha cara também no cantinho, em algum cantinho? Sim. Dá para ver, né? Não, beleza. Então é bom saber, porque eu não posso ficar coçando o nariz e dessas coisas aqui também. Mas assim, é...
Então, entre 2013 e 2018, eu fiquei isso, nesse mestrado, e 2016, de 2015, final de 2015 até 2018, terminei o mestrado em 2016 e nesse período também dei aula lá na UFMG. Então, dei aula na engenharia civil, na parte de planejamento de transportes, na parte também de planejamento ambiental, planejamento urbano. Fiz até umas matérias do doutorado, que eu não fiz, aí foi a decisão que eu tomei na minha vida. Eu ia começar o doutorado na parte, na arquitetura lá da UFMG, na parte de planejamento urbano. E comecei a fazer algumas matérias, até tirei algumas sugestões dessas matérias que eu fiz aqui para essa aula. Mas em 2018 eu falei, cara, agora é a decisão da minha vida, né? Ou eu vou fazer doutorado e virar professor entre as vender minha alma para a academia, ou eu vou voltar para a indústria e trabalhar, né? E voltar para o que eu já trabalhava, né? Que é a parte de regulamentação. E aí surgiu essa vaga na Renault aqui em Curitiba. Apesar de já estar um tempo fora do mercado, o pessoal lembrava de mim, me indicaram, e a Renault entrou em contato comigo, e aí eu vim. Em 2018, cheguei aqui em Curitiba, e, bom, e estamos aí, né? E agora esse é o primeiro semestre também que eu estou dando aula, aí é uma coisa que eu quero manter, porque eu tenho uma paixão muito grande por dar aula, vocês vão perceber o tanto que eu falo ao longo dessa aula. Chega a ser chato às vezes, mas, bom, vocês vão aguentando aí, gosto de falar pra caramba. Gosto de dar aula muito, né? E aí foi que 2018 vim, aí casei também, aí toda essa coisa. Agora minha esposa tá esperando o neném, então estamos nessa fase aí agora entre 2018 e 2020, torcendo aí para essa crise passar logo, porque a coisa tá bem feia. Não sei se vocês estão vendo as notícias, mas a própria Renault também, todas as montadoras, né, estão bem mal das pernas. Foi um dos setores mais atingidos pela crise, né? Esse setor aí. Bom, acho que todo mundo tá sendo atingido. Quem tem empresa, ou vocês aí que estão trabalhando, vocês estão vendo o que a gente está passando, né? Bom, continuando aqui. Então quer dizer, a parte assim de mim é isso aí. Não sei se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar, entender, fiquem à vontade, viu, gente? Fica mais legal se vocês forem falando. Quem não quiser falar também, quiser escrever aí no chat, aparece aqui para mim no cantinho aqui. Eu vejo aí as perguntas, beleza? Então fiquem à vontade também. Uma coisa importante antes de seguir a aula, o Zoom tem esse esquema que ele funciona por 40 minutos. Nas duas aulas que eu já dei, eles não fecharam os 40 minutos. Quer dizer, deixaram eu passar e continuar dando a aula. Mas se nessa aula, com 40 minutos, ele for me avisar e falar, tem que fechar, a gente fecha e volta para o mesmo link, ok, gente? Ok. Combinado, né? Beleza. Então, uma coisa que em todas as aulas que eu dei, na UFMG, assim, era engraçado lá, tem uma diferença muito grande, né? Para essas aulas aqui, na UFMG normalmente era aula para criança mesmo, né? Gente bem jovenzinha, assim, os meninos de 20, 19, 20, 21 anos, então a gente bem jovem, então eu gostava muito de falar da importância da leitura, né, nas engenharias. Às vezes a gente tem uma ideia, né, de que, porra, tô fazendo engenharia porque eu não gosto de ler, ou então, tipo, leitura, porra, nada a ver com engenharia, isso aí, então isso, eu tenho que fazer engenharia, cálculo e tal, não sei o quê. Cara, é uma coisa que assim, todos os meus empregos, todos os lugares, né, tanto na ONG quanto no também no meu emprego na Renault e na Fiat, eu percebi a importância da leitura para o engenheiro, né? Então, assim, gente, um engenheiro que sabe falar, que sabe se comunicar, que sabe apresentar um projeto, sabe chegar na frente da empresa e passar o recado, assim, ele é notado de longe. Assim, eu falo isso por experiência das outras pessoas, né? Não experiência própria, né? Eu gosto muito de ler, mas não por isso. A gente percebe assim uma pessoa que sabe montar um e-mail,
sabe? Tipo, então, assim, nas empresas, às vezes a gente também tem essa ideia, né? Pô, engenharia, vou ficar só fazendo cálculo e tal, aí o cara, tipo, ele se decepciona, né? Quando forma, que vê, porra, tô mandando e-mail, mexendo em planilha do Excel o dia inteiro, né? Não, o que que é isso, né? E sim, gente, acontece, ó, chegou o Paulo aí, que você comentou, André, tá entrando aí na sala. Bom, Isso, obrigado. boa, obrigado aí, vou chamar a galera. É, Então, assim, a importância que é uma leitura, sabe? Tipo, o engenheiro que lê, ele tem um diferencial. Eu falo assim, muitos programas que vocês vão utilizar, muitas coisas que vocês vão fazer, eles já naturalmente, a parte de cálculo, claro que a gente tem que ter a base, a experiência e o conhecimento do porquê que o programa está rodando de alguma forma o que a gente está imaginando, mas os programas rodam sozinho, entendeu? Agora, o programa ele não interpreta, ele não lê, ele não apresenta, entendeu? Então, isso aí o bom engenheiro é o cara que sabe dos cálculos, mas às vezes nem precisa também aquele super aprofundamento, mas é o cara que sabe entender a coisa e passar para outra pessoa. Interpretação. Na empresa, assim, na Renault, gente, desculpa, eu vou dar muito exemplo da Renault, porque eu acho que assim, é legal também esse esquema mais prático para a gente, sabe? Tipo, saber a prática do que é o trabalho de um engenheiro. Tudo bem, não sou engenheiro ambiental e meu mestrado também é na engenharia civil, mas eu acho que tem, né, uma relação muito grande. A Renault mesmo tem vários engenheiros ambientais, tem uma preocupação com essa parte aí essencial. E assim, um engenheiro ambiental que chega e sabe apresentar um projeto, sabe comunicar, sabe explicar a coisa, ele desembola. A Renault tem vários planos e projetos assim para formar os funcionários, para que os funcionários, um dos principais pilares da que a gente chama do Renault Way lá, né? Um dos principais pilares é a comunicação simples e clara, né? Então, o que eu vejo, assim, às vezes até a gente expondo aí um pouco, assim, às vezes de gerente, diretor que você ouve para o que esse cara quis dizer, assim, sabe? Tipo, aí tem que várias pessoas, aí você perde um tempasso para poder interpretar o que a pessoa estava tentando falar. É terrível. Então, assim, leitura. E aí, quando eu falo leitura, não é só leitura de livro técnico e nem leitura também desses livros. Eu estou lendo agora um que chama Essencialismo, né? Gostei também daquele o Poder do Hábito que eu li. Então, esses livros são importantes, são legais para a nossa vida profissional, mas não só a leitura nem técnica da nossa área, nem desses livros que, entre aspas, eu chamo de autoajuda profissional, são bons também, mas também literatura. A literatura ela te faz entender as pessoas. Então, na UFMG eu tinha mais tempo, tinha várias aulas para dar. Então, eu sempre comentava de um ou outro livro de literatura. Assim, eu gosto muito da literatura russa, eu gosto de Dostoiévski pra caramba, Tolstói e tal. Então, assim, o que a gente tira de conhecimento para a nossa vida não está escrito, assim, sabe? Tipo, é muito bom, é muito bom. Recomendo demais. Então, assim, e uma coisa que eu não esqueço também, um exemplo pessoal aí, desculpa, mas é que agora eu lembrei disso, né? A minha chefe outro dia, ela estava comentando comigo, né? Que no dia que eu fui fazer a entrevista na Renault, então tiveram vários candidatos, né? Eu estava entrevistando já fazia um tempo. Agora eu sei de tudo, né? Porque já passou, já tem 2 anos que estou na empresa, mas quando eu fui começar, né? Ela falou, pô, já tinha 3, 4 meses que ela estava procurando uma pessoa, né? Para a área. Então, assim, ela já tinha até achado algumas pessoas técnicas boas para a área e tal, mas só não sabia muito se expressar e tal. Aconteceu isso comigo nos dois empregos de empresa automotiva, tanto na Renault quanto na Fiat. Mas lembrei desse caso da Renault, na outra turma eu contei o da Fiat. E aí ela chegou e, bom, ela estava em alguma reunião. Na hora que eu cheguei, eu fui lá para a sala dela, estava em alguma reunião, e nisso eu estava lendo um livro na época, e eu fui de Minas, né? Pagaram o avião, vim de Minas e tal, ia fazer bate e volta aqui em Curitiba e voltar, e eu falei, pô, eu sempre carrego um livro, né? Peguei meu livro e comecei a ler. E ela ficou nessa reunião, eu conheço agora, eu sei que essas reuniões intermináveis da Renault, ficou nessa reunião e tal, chegou muito atrasado e eu lendo o livro e tal. Aí, beleza, fiz a entrevista com ela e tal, depois fiz a entrevista com o gerente geral e tal, fui embora, depois me chamaram, beleza, aceitei o emprego. E eu, depois, outro dia, faz sei lá, um tempo aí, tava conversando com ela, ela falou assim, sabe que o pessoal tudo aqui ficou falando que você foi o único candidato que chegou aqui, não ficou mexendo no celular e que tava lendo um livro?
E aí, isso aí já Claro, não foi por isso que eu te contratei, mas eu já fiquei um pouco mais empolgada, porque a minha área, inclusive, que é a área de regulamentação, tem que ler pra caramba, ler e tal, então tem que gostar de ler. Ela falou assim, bom, você já ganhou uns pontos nessa aí, que a galera falou assim, pô, o cara tá lendo o livro lá e nem ficou no celular. Eu mexo pra caramba no celular, não tô falando nada disso, tipo que não mexo pra caramba, mexo mesmo, assim, sabe? Mas, mas foi legal esse feedback dela aí, assim, é uma coisa que eu acho legal passar pra vocês aí também, gente. Bom, e chegando aqui, bom, a questão da ética é um assunto que acho que vocês têm aula de ética aí já, então o que eu tenho falado assim é um pouco independente de partido político, posicionamento, o que for, né? A gente tem que as empresas e, cara, a ética para a área de vocês assim é mais essencial do que para mim às vezes e do que para engenharia civil, né? As empresas têm buscado pessoas éticas. Por quê? Uma ética, a ética, a empresa, ela não tem um valor ético. Quando a gente fala em valor ético da empresa, na verdade a gente está falando de um conjunto de valores éticos das pessoas que representam essa empresa. A empresa em si, ela não é um ser animado como nós somos, assim, que você pode falar assim, nossa, quando a gente fala essa frase, essa empresa é muito ética, na verdade a gente está falando, as pessoas dessa empresa são muito éticas. E não a empresa em si é ética, né? Então, a empresa, ela não pode forçar uma pessoa antiética a ser ética, porque é difícil. Nós não somos pessoas, né? Quer dizer, que temos... Nós não somos uma espécie de camaleão, ou não somos uma espécie de Frankenstein, né? Então, um cara ético com a esposa, em casa, com o que for, ele também acaba sendo ético na empresa e acaba sendo ético, bom, em todas as suas atuações. Então, as empresas têm buscado muito pessoas éticas. Para quê? Porque a gente viu o que aconteceu com as empresas, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Mensalão, tudo isso aí é falta de ética. E falta de ética de quem? Do início ao fim. Do diretor lá em cima até a pessoa lá embaixo, né? Então, assim, hoje em dia eu falo, eu estou numa área que a ética é muito, como trabalha com o governo, é muito importante, é essencial. E eu falo assim, a gente ali na Renault aconteceu outro dia uma coisa que nenhum diretor, ninguém quis assinar um papel lá falando que o carro cumpria uma das leis que a gente tem que cumprir, porque a gente não tinha o resultado final dos testes. E a gente precisava soltar a Duster logo, a nova Duster aí, que saiu, e agora com essa pandemia bagunçou tudo. Precisava lançar, mas, pô, gente, eu tinha certeza que o teste ia passar, porque eu tinha visto, mas tá o resultado? Tá pronto? Não, então ninguém assinou. Ninguém. Então, assim, você vê, é uma questão ética, sabe? Então, assim, eticamente não era possível a gente assinar aquilo, falar para o governo que passava sem passar. Atrasou uma semana, chegou o documento e pronto. E beleza. Claro, isso aí gerou bastante estresse e tal, mas a empresa agiu eticamente. Mas agiu eticamente por quê? Porque as pessoas que trabalham na empresa eram éticas. E aí você considera essa empresa ética, por quê? Por causa das pessoas. Entendido também esse ponto. E aí a gente passa aqui já começando, né, a matéria em si. Desculpa essa introdução aí, gente, mas eu gosto de falar um pouquinho, até para não ficar também só na matéria, mas acho legal, assim, para vocês já têm as matérias, pô, conversei com o coordenador do... Não, na verdade conversei com o coordenador do curso de civil, mas achei muito interessante a grade da civil, imagino que a de vocês também deve ser similar, né, nesse aspecto. E aí a gente pergunta, né, por que estudar planejamento ambiental urbano, né? A ideia aqui vai ser apresentar a história e a origem desse planejamento urbano, debater a problemática do fenômeno urbano contemporâneo e a sua relação com a questão ambiental. E também discutir um pouco essa questão dos instrumentos de gestão urbana ambiental. A gente vai ver isso aí também. E aí, gente, só assim, um parêntese, já que já entrou todo mundo, né? Sobre a prova e sobre os, como é que chama ali? Os questionários, né, que vocês têm. Então, questionário, ele vai ter a ver, não sei se alguém já respondeu aí, ele vai ter a ver com o texto
e ali os textos e o texto aprofundado que vocês têm ali no sistema, no AVA, né? Vocês usam aí esse sistema. Então, o questionário, vocês vão responder, vai ter a ver com isso. E a prova lá no final, em junho, julho, não sei, junho, final de junho, vai ter a ver com as duas aulas que a gente vai ter, ok? Então, assim, prova tem a ver com essa aula e com a próxima. E os questionários têm a ver com o texto lá. Ah, eles são diferentes? Não. Eu peguei, estudei a matéria de vocês aí, tão parecidos, mas também eu falei, eu não vou ficar chovendo no molhado. Vocês têm os textos lá para ler, a gente só tem 2 aulas curtinhas, teoricamente de 50 minutos, a gente vai passar um pouquinho. Então, assim, eu acho que quanto mais conteúdo a gente tiver aqui, é melhor para vocês. Então, tem o texto lá, vocês leem, li e tal, tem a ver, mas não fiquei focado naquele texto para poder preparar as 2 aulas consequentemente, a prova. Tá entendido aí, gente? A questão da prova e do questionário? Certo, professor, entendi. O senhor vai disponibilizar essa aula para a gente aí, o Sim. arquivo dela ou não? Boa pergunta. Sim, amanhã eu já respondo, que nem vocês estão recebendo e-mail já, né, dessas aulas. Beleza. Então, vou responder em cima, aí vai o PDF dessa aula aqui Show. e da próxima, depois da próxima aula, e o vídeo também. O link do Beleza. vídeo, se alguém quiser ver depois, vai estar aí no YouTube. Coloco lá no YouTube e coloco o link lá. Beleza, gente? Beleza. Então tá bom. Hoje, por acaso hoje, eu vi essa notícia aqui, para começar a aula, né? E aí eu achei muito engraçado. Vocês conseguem ler o que está escrito aqui? Mas em 2011, Ronaldinho Gaúcho quis construir um túnel ligando sua casa com uma boate. Rachei de rir e falei com minha esposa, vou colocar isso na aula de hoje. Aí ela falou, ai, Fred, já vai começar falando besteira, né? Ela é engenheira civil. Eu falei, não, tem tudo a ver com a aula. Eu tinha acabado de preparar a aula, eu falei, tem tudo a ver com a aula, né? Aí ela falou, confere se é verdade. Eu fui conferir. Pô, é verdade, cara. Tal, tipo, espero que a Globo não seja fake news, né? Então, Sport TV. Ah, a Globo pode até ser, a Sport TV não é. Eu gosto muito de futebol, viu, gente? Já perceberam? Já o primeiro slide da aula, coloco o Ronaldinho Gaúcho. Então, eu sou viciado em futebol, adoro. Palmeirense. Bom, e aí eu achei muito engraçado. E aí, o que tem a ver isso com a nossa aula, né? Vocês vão perceber ao longo da aula o que vai ter a ver. Mas assim, quando a gente fala em planejamento ambiental, caramba, veio aqui uma notícia falando que a reunião que a aula vai terminar em 10 minutos, beleza, gente? Então a gente sai e entra de novo. Eu aviso para vocês, ok? Então o Ronaldinho Gaúcho ele foi e quis construir esse túnel debaixo da casa dele, chegando na boate, e de verdade, lá em Porto Alegre. E aí, bom, será que qualquer pessoa que quer construir alguma coisa pode fazer isso dentro da cidade? Agora eu chego aqui em Curitiba, porra, moro aqui no Cristo Rei, quero chegar mais rápido lá na Renault, sei lá, vou construir uma outra via aqui, porque a 277 é a melhor coisa do mundo, né? Nunca agarra, mas sei lá, pensar em alguma via aí, tá horrível atravessar a Visconde de Guarapuava, então vou liberar uma área ali, construir uma outra coisa, ou vou colocar um metrô em Curitiba, é assim, sabe, tipo, não, avisa para os prefeitos, eles vão decidir, vão colocar? Não. Aí que é o ponto, assim, aí também entra o nosso problema político também, né, porque entram ali, né, os prefeitos, né, vereadores, governador, o que for, né? E às vezes não tem o mínimo conhecimento técnico de tudo, né? E acha que assim, às vezes o cara promete mundos e fundos ali dentro do seu bairro, um vereador, chega e fala, não, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e aí ele vai chegar lá, vai pegar o plano diretor da cidade, zoneamento e tal, e falar, porra, não posso fazer nada do que eu falei que eu ia fazer. Não pode, não é assim, né? Não é um Ronaldinho Gaúcho chegar e falar, vou pagar milhões e milhões e quero construir um túnel aqui da minha casa para boate. Não podemos, não pode, o cara não pode fazer isso. Graças a Deus, existem leis de uso de solo. E aí tem tudo a ver com esse planejamento ambiental e urbano aqui, sabe? E aí a gente entra, né? Tem 2 frases aqui do Peter Drucker, né? Que o planejamento de longo prazo, ele não lida com decisões futuras, né? Ele lida com o futuro das decisões presentes. Então isso é importante, assim, quando a gente fala em planejamento, né? Entendendo um pouco o planejamento, né? Então, tipo, quais as decisões a gente vai tomar aqui e saber, gente,
muitas coisas, às vezes vocês vão estar numa empresa ou vai trabalhar ali para algum setor do governo, né? E vão estar fazendo ali um planejamento, e às vezes não vão ser vocês que vão colher os frutos. Ou não vão ser vocês, às vezes, que nem vão ver o resultado desse planejamento seus, né? E depois essa outra frase, né? Preparar-se para o inevitável, prevenindo o indesejável e controlando o que for controlável, né? Isso planejar, né? A gente prepara aí para o inevitável, previne o indesejável e controla o que for controlável, né? Atualmente a gente vê, né? Uma coisa que aconteceu, né? Que está aí mudando as nossas vidas, inevitável. Não sei se é inevitável, né? Mas coronavírus, né? Tá aí, né? Talvez o coronavírus, eu acho que ele entra mais aqui no indesejável, né? Prevenir o indesejável, talvez. Bom, mas para o nosso caso aqui, não surgiu no Brasil, surgiu lá na China, né? Então, para o nosso caso, ele foi inevitável, né? Para o mundo inteiro foi inevitável. Talvez a China poderia ter prevenido o indesejável, sei lá. Não sei nem como surgiu, não estou vendo mais notícias desses negócios. E controlar o que for controlável, né? Então, o que dá para controlar? O sistema de saúde nosso aqui, né, atualmente, dá para controlar, né, dá para a gente mexer nisso aí. Mas também essa preparação, isso é a questão do planejamento, né? E aí, quando a gente fala de gestão ambiental, né? Então, aqui essa primeira figura aqui é mais para mostrar assim, o quão multidisciplinar é a questão ambiental. Então, a gente tem esse sistema de gestão ambiental, tem o estudo de aspectos e impactos ambientais, a matriz energética sustentável, a gente tem essa gestão de recursos humanos, emissão atmosférica e esse mercado de crédito de carbono, gestão de resíduos sólidos. Então, são, né, alguns aspectos que a gente considera aí na gestão ambiental. Ok, gente? E aí, na parte assim, dos detalhes, aspectos técnicos de cada um desses aí, vocês sabem mais do que eu. E aí a gente tem mais essa. Agora eu vou. Mais chato aqui essa parte, mas tem acho que oito definições assim e um passo a passo de planejamento, né? Quando a gente fala, né? Porque essa disciplina é de planejamento. Então a gente fala assim de formulação de objetivos. Então a gente determina, né, qual que é o alvo a ser alcançado, quais as metas a serem atingidas. Parece idiota isso, gente, mas sim, como é que é? Agora estou tentando lembrar aqui da frase do coelho para Alice no Alice no País das Maravilhas, lá que ele fala: para quem não tem um destino, qualquer caminho vale. Acho que é alguma coisa nesse aspecto aí. Se vocês quiserem, vocês procuram no Google aí a frase de Alice no País das Maravilhas, mas é isso, assim, é mais ou menos isso. Para quem não tem um destino, qualquer caminho vale. Que a Alice pergunta assim: para onde você quer ir? O cara pergunta, ela fala: qual caminho leva aonde aqui? Aí ele fala: para onde você quer ir? Ela fala: não sei. Para quem não tem um destino, qualquer caminho vale. E isso vale aqui para essa primeira frase, né? Essa primeira parte aqui, né? Formular o objetivo. E aí a importância que a gente vai ver aqui mais para frente nessa aula do plano diretor e essa questão aí, né, gente? Mas isso, saber qual é a meta que a gente tem que atingir. Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é reduzir a emissão de carbono em 15%. Beleza. Qual que é o plano, né, do André agora aqui como gestor ambiental da Prefeitura de Curitiba? A primeira meta, o meu primeiro objetivo é reduzir a emissão de carbono em 15%. Beleza. Depois a gente especifica as metas, né? Aí já entrei, né? Já entrei um pouco nisso, né? Saber, tipo, quais são essas perguntas? Onde? Então, assim, onde? Curitiba. Como? Como que eu vou fazer isso aí? Eu quero aumentar a circulação de ônibus elétrico, né? Reduzir a frota de ônibus de combustão. Quanto que eu vou gastar? Quando? Com quem? Quais vão ser as parcerias? Então, especificar essas metas que a gente já formulou no número 1, né? Depois, coleta e análise de dados, né? Se eu quero reduzir em 15% a emissão de carbono, eu preciso saber quanto é 100%, porque se não reduz, eu posso ter reduzido mais ou menos, não sei não. Não é simplesmente, não, agora beleza, vai ser como? Com os ônibus e tal, mas quanto que eu tenho? Quanto que eu quero fazer?
Então, vou coletar, vou saber os dados, né? Fazer esse levantamento dessas informações existentes, né? E aí essas informações elas vão ser avaliadas e vão ser selecionadas, né? Para serem utilizadas no planejamento. Depois, alternativas. Poxa, as empresas de ônibus não toparam. Então, qual que é a alternativa? Vou fazer uma parceria com a Renault para me fornecer Zoe e Twizy para utilizar como frota de táxi, por exemplo, sei lá, e fazer uma parceria com o pessoal do táxi, do Uber, né? Os Zoe e Twizy, para quem não sabe, são os veículos elétricos, né, que a Renault já vende aqui no Brasil. Merchan aí, né? Mas assim, então, pode ser uma alternativa, né? Então, sim, saber as alternativas. Não existe, né? Quer dizer, a gente tem que escolher um caminho, como eu comentei aqui no início. Sim, temos que escolher um caminho. Mas não significa que para a gente escolher esse caminho só existe uma via para chegar lá. Existem, quer dizer, não escolher o fim, escolher o nosso caminho, mas saber que às vezes a gente pode pegar vias paralelas, né? Análise dessas alternativas. Dentre todas as vias que eu posso pegar para chegar nesse meu objetivo, quais são as melhores? Qual é a mais rápida? Especialmente, uma coisa importante aí para engenharia, essencial, qual é a mais barata? Gente, a gente trabalha com grana. Assim, engenharia é grana. A Renault, nas últimas semanas, a gente aí em redução de trabalho, redução de salário, do que for, nessa confusão que está, e a Renault pressionando a engenharia de uma forma assim, eu também, de uma forma absurda, para quê? Para reduzir o gasto em cada veículo. E aí, pessoal, é o seguinte, a aula vai travar, a gente volta, viu, para o mesmo link, beleza, gente? Será que, André, você pode me passar o seu WhatsApp, só se der algum problema, escreve aqui, pode escrever no chat aí. Se der algum problema, eu aviso para você, você avisa para o resto, beleza? Mas a gente volta aí, nesse mesmo link. Na pior das hipóteses, eu mando outro link aí, mas aí demora um pouco para chegar o e-mail. Deixa eu achar o chat aqui. Mas aí a gente volta aí no... Ele tá me avisando aqui que tem... Aí.